Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar mais esse vídeo, porque vó pediu. 268, Diálogo com a Sombra, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Dando sequência no vídeo anterior, é preciso que fique margem suficiente para a iniciativa de cada um para o exercício do livre-arbítrio, já comentamos até aqui, para que tenhamos o mérito dos acertos, tanto quanto a responsabilidade pelos erros cometidos, em suma. Então nós somos agraciados com os acertos e nós somos responsabilizados pelos erros que nós cometemos. De forma que os espíritos não nos tomam pela mão, mas não deixam de apontar-nos o caminho e seguir-nos amorosamente. O professor costuma me dizer assim: todo aquele que começa certo, termina certo. Todo aquele que começa errado, termina errado. Então, o que leva a pessoa a iniciar no espiritismo, vamos dizer assim, de trás para frente. O que leva a pessoa a iniciar-se no espiritismo? Eu vou usar isso dessa forma para as pessoas entenderem. O que leva as pessoas a iniciar-se pelo lado místico, pelo lado exótico, pelo lado do esotérico? O que leva a pessoa? A falta de paciência, de resignação, de aceitação, a falta de humildade, principalmente a falta de aceitação. A falta de aceitação e a falta de humildade. Porque a falta de aceitação, a pessoa precipita. Então ela não se conforma com os acontecimentos em sua vida, em sua existência. Ela acha que ela não merece passar por aquilo ali. Ela acha que ela não merece ser traída, ser roubada, ser furtada, porque você sabe que roubo é uma coisa, furto é outra. Ela acha que não merece ter nascido pobre financeiramente. Ela acha que não merece, de uma hora para outra, perder o emprego, ficar pobre financeiramente. Ela acha que o melhor caminho é recorrer ao místico, pois ela acha que o místico possui uma varinha de coldão que bate na cabeça dela, faz prim, e ela já se transforma de um sapo que era em um rei. Que tudo dali em diante se renova, se transforma, porque ela se entregou a um místico, porque ela se entregou ao misticismo. Ela acha que o café
não vai sofrer baixa, o ouro não vai sofrer baixa, a bolsa de valor. Ela acha que ela vai recuperar a riqueza dela financeira que ela perdeu, que o gado vai voltar a dar leite, que a esposa vai voltar para ele, que o marido vai voltar para ela, que aquele câncer que ela possui no fígado, no pulmão, enfim, aquele câncer que o oncologista disse que ela tem, vai desaparecer. Então, a crença no misticismo. A pessoa que crê no misticismo, ela não acredita nela. Ela não acredita em Deus. Ela não acredita em Jesus. Ela não acredita em ninguém. E apenas no místico, no misticismo. Pois se ela estudasse, ela veria que nada acontece por acaso. Se ela estudasse, ela ia perceber que tudo obedece aos desígnios de Deus. A lei de causa e efeito, ação, reação. Através da imortalidade da alma, a oportunidade da redimissão. Então, quem tem conhecimento, crê nas capacidades que tem, que possui. Crê realmente no Deus que fez o homem e não no Deus que o homem faz. Quem tem conhecimento, ele acredita no futuro do espírito. Quem tem conhecimento, ele crê em Deus, na misericórdia de Deus. Quem crê em Deus, ele, perante um câncer físico, perante uma doença no físico, ele não pede para Deus a cura. Quem crê em Deus não pede a Deus a cura. Ele pede a Deus para que o sustente na paciência, na resignação, na aceitação. E ao mesmo tempo, ele ainda diz assim: obrigado, meu Deus, por estar me concedendo a oportunidade do expurgo dessas toxinas que contraí em existências passadas. Obrigado, meu Deus, por permitir-me que eu, nesta existência, possa quitar os meus débitos perante a minha consciência e não perante a consciência de Deus. Porque Deus é inatingível. Nós não devemos pedir perdão a Deus. É engraçado, tem pessoas que... Eu vou usar por esse lado assim. Tem pessoas que cometem um delito e pedem perdão para Deus.
Pedir perdão para Deus por quê? Por qual motivo? Você deu um tapa em Deus? Você roubou Deus? Você feriu Deus? Você magoou Deus? Você assaltou Deus? Você traiu Deus? Até onde a doutrina dos Espíritos nos ensina? Não. Você traiu a si próprio. Você roubou de você mesmo. Você subornou você mesmo quando você subornou aquela pessoa. Quando você traiu o teu marido, você traiu a si própria. Quando você traiu a tua mulher, você traiu a si próprio. Quando você praticou adultério, você adulterou você mesmo. Porque quando se fala em adultério, as pessoas confundem, né? Quando se fala em adultério, as pessoas associam-se àquele que cometeu, né, um ato pecaminoso contra a esposa ou contra o marido. Não, gente. Vamos generalizar isso. Quando você pega o leite, põe no copo, e você coloca um pouquinho de açúcar, você ali adultera o leite com com açúcar. Se você põe um pouquinho de café, você adultera o café, você adultera o açúcar, você adultera o leite. Então, quando você coloca o sabão na água, você adultera as moléculas da água e você adultera as moléculas do sabão. Então, vamos generalizar. Existe o adultério que é benéfico e existe o adultério que é maléfico. O adultério bom, né? O adultério bom é quando você põe um pouquinho de açúcar no leite, um cafezinho no leite, quando você põe o ovo na farinha, no fermento, né, para fazer o pãozinho de vó, o bolinho de vó. Isso é benéfico. Isso não é maléfico. Agora, você quer ver um adultério, uma adulteração negativa? É quando você pega uma cajibrina e joga no peito. Você vai adulterar todo o teu organismo. Quando você mistura uma bebida com a outra, quando você toma um refrigerante, você adultera o teu organismo com refrigerante. A melhor bebida que existe chama-se água. Essa não adultera nada. Essa, sim, ela reconstrói o organismo humano. Mas de refrigerante em diante, tudo é adultério. Esse é o maléfico. E nós respondemos por aí, por praticar esses adultérios. Então, tudo é adultério. Você, quando pega uma folha e risca ela para lá para cá, você está adulterando aquela página. Quantos escritores que são processados por plágio, que adulterou um poema, né, uma poesia, enfim. Vejamos por esse lado. Então, quando se fala em adultério, nossa, mas você ficou sabendo? Aquele rapaz lá cometeu um adultério. Sério? Ele traiu a mulher dele? Não. Ele, ao pintar a casa dele, ele misturou a tinta. Na tinta branca, ele pôs um pigmento azul, adulterando o branco, a tinta branca. Passa lá para você ver a casa dele, como que ficou. Ficou linda. Mas isso não é adultério.
É difícil, né, para as pessoas entenderem, né? Então, os espíritos não nos tomam pela mão, mas não deixam de apontar-nos o caminho e seguir-nos amorosamente. Os bons espíritos, eles nos acompanham amorosamente. E eles se entristecem quando percebe que nós nos vendemos. Eles se entristecem quando eles percebem que passamos aqui a comercializar a mediunidade, os dons mediúnicos. E olha, gente, no Brasil, vou falar de Brasil, existe milhões de médiuns comercializando dons mediúnicos. Mas fazer o quê? Então, não desejam de forma alguma que nos tornemos dependentes deles. Os bons espíritos, eles não desejam de forma alguma que nos tornemos dependentes deles. Volta me alertando aqui. Veja bem, no que nós estávamos tratando a respeito do câncer. Quem tem conhecimento dos desígnios de Deus, da justiça divina, ele agradece a Deus 24 horas pelo câncer que ele tem no corpo físico dele. Porque é preciso entender, gente, que o corpo físico significa uma válvula excretora da alma. Por isso, tudo que não presta, que na alma se encontra, é transferido pelo perispírito e do perispírito jorrado para o corpo físico. Então, o corpo físico significa também uma válvula excretora da alma. O corpo físico significa uma válvula excretora da alma. Então, o espírita, vó pediu para que eu voltasse nesse assunto, porque de fato eu mudei o assunto, né? Então, a pessoa que tem conhecimento, ele jamais pede para que Deus o cure. Ai, meu Deus, me cura. Me cura. Porque senão eu vou morrer novo ou nova. Qual é o problema de morrer novo ou nova? Já que a morte não existe. Não é verdade? Já que a morte não existe. A morte não existe. Então, para que pedir a cura? Nós devemos, sim, de acordo com os desígnios de Deus, agir conforme a doutrina dos Espíritos nos ensina. Nós devemos cuidar do corpo físico e da alma, do espírito. Cuidar do corpo físico é ir ao médico, passar por toda a bateria de exame, quimioterapia, radioterapia, cirurgias, implante, transplante, passar com resignação, com aceitação, com humildade.
sem murmurar. Porque murmurou, perde todo o efeito. Tudo bem. E também, já que procurou o médico, a medicina e está tomando os medicamentos, buscar também o grupo espírita para receber passes, água fluidificada. E no grupo espírita sério, se inscrever num curso do espiritismo, para que a pessoa ali aprenda a lidar com ela, para que a pessoa ali aprenda a descobrir que ela é, para que a pessoa ali busque a autoevangelização. Quando a pessoa age dessa forma, ele nunca que chega na casa espírita e pede para a espiritualidade, para Deus, para Jesus, para Nossa Senhora, para Mãe Rainha, ele nunca que pede: curai o meu câncer. Porque a pessoa quer se ver livre de qual câncer? Do câncer que encontra-se na matéria ou o câncer que se encontra na alma? Porque esse que encontra na matéria, ele é o menos ofensivo. O agressivo é o câncer que nós trazemos na alma, que se chama orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, avareza, arrogância e por aí em diante vai. Esses que são os verdadeiros cânceres. E não esse que nós temos no nosso corpo físico. Mas a falta de amor em Deus, a falta de confiança em Deus, a falta de fé em Deus, a falta de fé nele mesmo é tão grande que ele se preocupa em pedir para ser curado fisicamente. Justamente ele pede para que a providência divina cure aquilo que vai ser depositado num túmulo e consumido pela terra. Então ele prefere permanecer com a alma enferma e o corpo limpo de enfermidade do que o contrário. Nós temos que pedir a Deus que nos ilumine, que nos fortaleça, para que hoje possamos ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Que Deus ilumine o nosso raciocínio para que possamos aprender a agir com prudência, com bom senso, para que aprendamos a lidar com todos esses monstros, com todos esses cânceres que trazemos na nossa alma. Devemos pedir a Deus que nos fortaleça para que, com o passar do tempo, venhamos a adquirir conhecimento para que expulsemos do nosso interior esses cânceres que trazemos na alma. E não esse câncer que está no nosso pâncreas, no nosso fígado. Esse câncer aí, ele é inofensivo. Ah, mas ele é inofensivo, mas ele nos leva para o buraco, né, Luiz? Que buraco você está pensando? Lá do cemitério? Aquele lá? O maior buraco que existe é o buraco da ignorância. É o buraco da ignorância. Esse que é o verdadeiro buraco. É o da ignorância. E não aquele lá do cemitério.
Porque aquele lá do cemitério, ele faz parte do processo evolutivo. É inevitável. Tudo que se nasce tem o seu ciclo de vida. Tudo. Desde dos minérios. A natureza de Deus toda se renova constantemente. Tudo encontra-se em renovação. Nada se morre. Nada se perde. Tudo encontra-se em renovação. Você acha que esse corpício, quando eu deixar ele e eles guardar ele lá numa gaveta, lá embaixo, lá, pezinho juntinho assim, um com o outro, você acha que esse corpício vai deixar de existir? A forma sim vai deixar de existir. Mas todos os elementos que há nesse corpício aqui, meu bem, vai ser reaproveitado em outros corpos, em outros... Você está entendendo? Os elementos que há nesse corpício aqui, meu bem, já esteve em quantos milhões de outros corpos? Corpos de animais, nos vegetais, bilhões de outros seres humanos, pois aqui no corpo físico, todos os elementos que há na Terra, há nesse corpício aqui, e que há nesse corpício aqui, há em todos os elementos aqui da Terra. O nosso corpo físico, ele é constituído, ele é constituído dos elementos que há aqui na Terra. Você não sabe disso? Então, quantos corpos físicos, esses elementos que compõem o meu corpo físico, em quantos corpos eles já estiveram habitando? Ele já habitou quantos corpos? É um número que eu não sei. Passa de milhões. Do vegetal, do mineral, do animal, do hominal. Então, o verdadeiro buraco é o da ignorância, da falta de conhecimento. Porque esse lá, não. Esse lá é um processo natural da evolução, né? Então, quem tem conhecimento das leis de Deus, ele agradece a Deus a oportunidade de quitar os débitos de existências passadas perante a própria consciência e não perante Deus, conforme já dissemos, porque Deus é inatingível. Você vai pedir perdão para Deus? Ai, meu Deus do céu, mas... Oh, meu Deus, me perdoa! Por acaso você esteve com ele? Você roubou dele? Você traiu ele? Não consta assim nas leis dele, não. Nós nos traímos quando deixamos de agir conforme os desígnios dele. Então, quem planta, colhe. Isso é lei. Mais cedo ou mais tarde. Então, se a pessoa não colhe de um jeito, colhe de outro. Mas não fica sem colher. Plantou, meu bem? Vai colher. Então, nós temos que buscar na casa espírita esse entendimento. Nós não temos que chegar na casa espírita preocupados em revigorar o nosso corpo físico. Automaticamente ele é revigorado através da nossa mudança moral, do nosso conhecimento, do nosso amor. Porque o amor, ele sustenta a nossa estrutura orgânica, né? Os nossos sentimentos nobres. Mas você percebe que
Você não precisa pedir. Para você amar um seu irmão com dignidade, você não precisa pedir para Deus. Ai, Deus, me dê força para me aguentar essa pessoa. Aí você não está amando, não. Você está tendo aquilo ali como sacrifício? E amor não é sacrifício. Amor é o incondicional. É aquele que não exige e que não cobra, que não pune. Ame! Ah, mas eu ainda não consigo. Não consegue? Você não é errado por ser desse jeito. Então trabalhe hoje para ser melhor que ontem e amanhã para ser melhor que hoje. Não force, como se diz aqui na Terra. Não force a barra. Não force a barra. Porque você não é obrigada a amar, perdoar, se você ainda não se sente preparado. Mas sabendo-se disso, procure se preparar. Porque é o esforço, é o empreendimento, é a batalha tua em aprender a amar, em aprender a perdoar, em aprender a aceitar, em aprender. É preciso lutar. De tanto você batalhar, um dia você consegue perdoar. Um dia você consegue amar. Porque não adianta nada a pessoa fazer as coisas forçado. Ai, que sacrifício, meu Deus. Ufa. Até que enfim, estou livre dessas pessoas. Ah, por quê? Só Deus sabe como foi difícil para mim esses dias que essas pessoas estiveram na minha casa. Você perdeu tudo que fez. Desculpa eu estar te esclarecendo isso, mas você perdeu tudo que você fez. Murmurou. Você achou que foi um sacrifício? Foi uma luta? Então não adiantou nada. Então nós devemos ser verdadeiros. Por isso que eu sou enérgico com amor, com relação aos desígnios de Deus. Por isso que quando eu tenho que falar uma coisa, eu não mando recado. Eu mesmo vou e falo. Não gostei disso. Pronto. Só que eu sei separar uma coisa da outra. Amizade é amizade. Negócio é negócio. Então, agora, até que o próximo vídeo mesmo, no próximo dia.